Salve, meu irmão, salve, minha irmã, salve o sagrado mistério da Umbanda, essa religião de amor, de cura e de transformação espiritual. Que a luz de Oxalá se faça presente agora e sempre, abrindo nossos caminhos, fortalecendo nosso coração e despertando a sabedoria ancestral em nossas palavras e em nossos ouvidos. Que essa aula seja um instrumento de expansão da sua consciência, de elevação do seu espírito e de conexão com os guias de luz que te acompanham. A oferenda ocupa um lugar central na prática da Umbanda. Ela não pode ser reduzida a um simples gesto mecânico ou a um adorno ritualístico. Pelo contrário, se trata de um dos pontos mais profundos da vivência religiosa, pois une de maneira consciente o plano material ao espiritual. É a partir da oferenda que o médium e o consulente dialogam com os orixás, com as entidades e com as forças da natureza. Esse diálogo não se dá por palavras, mas por gestos carregados de intenção e consciência. Por isso, compreender a oferenda é compreender também a própria essência da Umbanda como religião viva, energética e vibracional. O ato de oferecer não é exclusivo da Umbanda. Desde os primórdios da humanidade, homens e mulheres buscaram estabelecer pontes com o invisível através da entrega de algo considerado valioso. Nas antigas culturas, se ofereciam alimentos, perfumes, flores ou até mesmo sacrifícios de vida. O fundamento era sempre o mesmo: reconhecer a existência de forças superiores, estabelecer contato com elas e agradecer ou pedir auxílio. Dentro da Umbanda, essa herança ancestral foi ressignificada e ganhou novos contornos. O que se oferece não é um pagamento nem uma moeda de troca, mas um instrumento de conexão vibracional. O valor da oferenda não está no objeto em si, mas na energia, no sentimento e na consciência que a envolve. Oferendar, portanto, é mais do que doar algo material, é materializar uma intenção espiritual. Quando alguém acende uma vela, deposita uma flor ou entrega um alimento diante de um ponto de força da natureza, não está apenas repetindo um costume, está de fato movimentando campos energéticos e vibratórios que se interligam ao próprio campo espiritual do ofertante e às esferas onde atuam guias e orixás. A oferenda é uma linguagem simbólica, mas não no sentido de ser apenas representativa. Ela é simbólica porque condensa e canaliza uma energia real que age nos planos invisíveis e reflete no cotidiano de quem realiza. A estrutura de uma oferenda pode ser compreendida a partir de três pilares fundamentais. O primeiro é a intenção. Sem ela, não há oferenda verdadeira. Um gesto vazio, feito de forma automática ou sem clareza, não gera movimento espiritual algum. É a intenção que molda a vibração da oferenda e a torna viva. O segundo pilar é o elemento material, que deve ser adequado à força espiritual a ser movimentada. Cada orixá vibra em cores, aromas, sabores e elementos específicos. A escolha correta desses elementos cria sintonia entre o gesto humano e a energia divina. O terceiro pilar
é a entrega consciente. Oferendar não é simplesmente deixar algo em qualquer lugar, mas sim entregar com reverência, com palavras ou com silêncio interior. O momento da entrega é o instante em que o humano se coloca diante do divino em humildade e confiança. A oferenda também pode ser compreendida como um ato magístico. Magia aqui não é entendida como ilusão ou manipulação, mas como a arte de direcionar forças sutis por meio de símbolos e gestos. Ao colocar uma vela, um copo de água e uma flor em determinado espaço, o médium cria um campo vibracional que irradia luz, harmonia e movimento. A oferenda, então, se torna um ponto de firmeza, uma âncora energética que sustenta intenções de cura, de abertura de caminhos, de proteção ou de transformação, entre outros. Dessa forma, a oferenda não apenas dialoga com o invisível, mas também reorganiza os fluxos energéticos no campo material e espiritual do ofertante. É importante compreender os diferentes tipos de oferenda. Há aquelas de entrega, que têm o caráter de liberação ou agradecimento. Nelas, o ofertante deposita uma dor, um medo, uma emoção, um pedido, simbolicamente deixando para que o plano espiritual é aquilo que já não lhe serve mais. As oferendas de firmeza que estabelecem pontos de conexão contínua com determinadas forças espirituais, como uma vela acesa regularmente em um altar ou em uma quartinha de água mantida como ponto de Oxum, por exemplo. Existem ainda as oferendas de sustentação, que são feitas de forma periódica para alimentar e fortalecer o vínculo entre o médium, a entidade e a corrente espiritual. Todas essas modalidades expressam dimensões distintas da mesma prática, a oferenda como um elo entre os mundos. Outro aspecto relevante é a distinção entre oferendas individuais e coletivas. As individuais são pessoais, feitas para situações específicas do médium ou consulente, refletindo seu momento íntimo de fé. Já as coletivas são conduzidas pelo dirigente de um terreiro e têm objetivos mais amplos, como a limpeza da casa espiritual, o fortalecimento das linhas de trabalho ou o amparo geral da assistência. Ambas são válidas e complementares, pois a Umbanda se manifesta tanto na experiência individual quanto na vivência comunitária. Os elementos usados nas oferendas também merecem atenção. Velas canalizam luz e intenção, funcionando como mensageiras entre mundos. As flores trazem beleza e pureza, vibrando entrega e delicadeza. Frutas doam o axé da natureza e equilibram energias. Bebidas e fumos, especialmente nas linhas de Exu e Pombagira, potencializam a abertura de caminhos e a dissolução de bloqueios. A água é símbolo de purificação e serenidade. O mel, o açúcar e a pipoca são elementos de doçura e proteção. As ervas, por sua vez, curam, limpam e ativam campos vibratórios. Cada elemento carrega um campo específico e seu uso não pode ser aleatório, mas orientado pela tradição e pela sabedoria dos guias espirituais. Dito tudo isto, é preciso salientar que a oferenda
ela não deve jamais ser confundida como uma moeda de troca. O espiritual não pode ser comparado ou comprado com essa via de mão dupla, mas o que pretende-se estabelecer por meio da oferenda é uma sintonia, uma abertura de campo, uma disposição interior de reverência e entrega. Ao oferecer, o médium não está comprando a intervenção de um orixá, mas dizendo: eu confio, eu honro, eu me coloco em sintonia com essa força. O efeito da oferenda, então, estará diretamente ligado à intenção do coração e ao merecimento espiritual. O tempo de resposta não segue a lógica humana. Pode ser imediato, em forma de alívio e paz, ou pode se manifestar ao longo de dias e meses. Mas, se feito com verdade, o movimento vibracional acontece no instante da entrega. É necessário ainda um cuidado especial com o meio ambiente. Muitos equívocos ocorrem quando oferendas são deixadas de forma irresponsável em locais naturais. O que deve ser oferecido é energia, não lixo. O respeito à natureza é parte fundamental da ética umbandista, já que os pontos de força, rios, matas, pedreiras, encruzilhadas e mares, são templos vivos dos orixás. Cabe ao médium retirar embalagens plásticas, não poluir e não agredir o espaço sagrado. A oferenda deve ser simples, limpa e harmoniosa. O exagero e o desperdício não condizem com o espírito da Umbanda. Por fim, é importante lembrar que a oferenda mais poderosa não está nas mãos cheias, mas no coração aberto. A maior oferenda que o ser humano pode fazer é a transformação de si mesmo. É quando ele oferece perdão em lugar de rancor, coragem em lugar de medo, amor em lugar de indiferença. Os elementos externos, como já sabemos, são veículos importantes, mas o que verdadeiramente sustenta a prática e a intenção sincera e a disposição em se alinhar com as forças do bem é a reta intenção. Nesse sentido, cada gesto de cuidado, cada palavra de consolo, cada ato de solidariedade também são oferendas que se elevam aos planos superiores. A oferenda, portanto, é uma linguagem espiritual, uma prática magística e uma ferramenta de autotransformação. Ela não pode ser vista apenas como tradição ou como um ritual exterior, mas como um processo de conexão profunda entre humano, natureza e divino. Ao compreender seu valor, o médium passa a oferendar com mais consciência, responsabilidade e fé. E assim, cada vela acesa, a cada flor depositada, a cada alimento entregue, ele participa de um diálogo silencioso com os orixás, reafirmando sua fé e fortalecendo os laços que unem o visível e o invisível. E esse conhecimento, esse entendimento, adentre cada espaço, cada canto da sua alma, e os guias te fortaleçam, e a luz da Umbanda te acompanhe, e você aprenda a ofertar não só flores, frutas ou velas, mas também silêncio, presença, perdão e luz. E a sua vida se torne uma oferenda viva e que cada passo seu seja um gesto de fé, cada respiração uma prece e cada ato uma semente de luz no terreiro do mundo. Saravá a todos os orixás, salve a força das entidades que nos guiam e que Oxalá nos cubra com seu manto branco de paz.
Axé.